A natureza do casamento. No início de minha carreira profissional, eu era um ávido estudante de antropologia. Durante os estudos de graduação e pós-graduação naquela disciplina, examinei etnografias compiladas ao longo dos anos por vários antropólogos. Uma descoberta conclusiva desses estudos dizia que o casamento entre um homem e uma mulher é a estrutura social central em toda a sociedade humana, sem exceção. Também é verdade que o casamento monógamo para toda a vida é a norma cultural universal. É claro que algumas pessoas se desviarão dessa prática, como acontece na poligamia, que ainda é encontrada em algumas culturas sem língua escrita, e na monogamia serial, que se tornou prática comum em algumas culturas ocidentais. Mas tais exceções não extinguem da psique humana a norma cultural da monogamia vitalícia. Na verdade, apesar da aceitação generalizada do divórcio nos Estados Unidos ao longo dos últimos 40 anos, uma recente pesquisa com solteiros com idade entre 20 e 30 anos, que nunca se casaram, mostra que 87% faziam planos de se casar uma única vez. Muitas dessas pessoas viram os pais se divorciar, e isso não é o que elas querem para si mesmas. Antes de tudo, a instituição social do casamento é um relacionamento pactual em que um homem e uma mulher prometem um ao outro uma parceria vitalícia. Na história bíblica da criação, o desejo expresso por Deus é que os dois se tornem uma só carne. Dois na essência do casamento, portanto, está a ideia de unidade. É o oposto de solidão. Mais uma vez, na narrativa sobre a criação em Gênesis, está bem claro que Deus não pretendeu que homens e mulheres vivessem sós. 3 Algo lá no íntimo do homem clama pela companhia de uma mulher, e a mulher tem o mesmo desejo de ter intimidade com o homem. O casamento tem por objetivo satisfazer essa profunda busca de intimidade. Assim, o casamento não é simplesmente um relacionamento, trata-se de um relacionamento íntimo que inclui todos os aspectos da vida, intelectual, emocional, social, espiritual e físico. No relacionamento conjugal, marido e esposa compartilham vida um com o outro do modo mais profundo possível. Eles se veem como uma equipe unida, não como dois indivíduos que, por acaso, estão vivendo em íntima proximidade. Uma vez que o desejo e o impulso por ter intimidade estão na essência do casamento, os indivíduos envolvidos ficam preocupados com o relacionamento quando não se alcança tal intimidade. O casamento é também um relacionamento com propósitos. Toda pesquisa mostra que um casamento íntimo provê, por exemplo, o ambiente mais seguro e mais eficaz para a educação dos filhos. No entanto, a procriação não é o único objetivo do casamento. A cada pessoa também foram concedidas por Deus certas possibilidades latentes. A parceria no casamento é um ambiente ideal para estimular e desenvolver esses dons e habilidades. Como observa o autor do antigo livro de Eclesiastes, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. 4 Todo casal experimenta a verdade deste princípio, melhor é serem dois do que um. Marido e esposa têm por objetivo se completarem um ao outro. Quando o homem é fraco, sua esposa é forte, quando ela tropeça, é ele que está ao lado dela para levantá-la. A vida é mais fácil quando dois corações e mentes se comprometem a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios do dia. A natureza essencial do casamento comprometido unido íntimo com propósitos complementar. Depois de mais de 40 anos de casamento, olho para trás e percebo que muitas das coisas que realizei nunca teriam acontecido se não houvesse o incentivo e o auxílio de minha esposa. Também me agrada pensar que ela fez mais coisas na vida dela por causa de meu apoio. Isso me traz muita satisfação. Juntos, assumimos o compromisso de buscar e seguir o plano de Deus para nossa vida. Ajudamos um ao outro a descobrir nossos dons singulares e incentivamos um ao outro a usar essas habilidades para servir a Deus e promover o bem no mundo. Quando fazemos isso, nossa vida apresenta Deus aos outros e cumprimos nosso maior propósito. Nosso relacionamento conjugal melhora a eficácia com que servimos a Deus. O rei Davi capta esta visão para nós em Salmos 34:3, engrandecei-o é Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome.
Com base em uma perspectiva bíblica, o propósito da vida não é realizar nossos próprios objetivos, mas sim de conhecer Deus e render glória e honra ao seu nome. Para a maioria das pessoas, o casamento aumenta a possibilidade de alcançar esse objetivo. Adaptando-se às estações em mudança, os relacionamentos conjugais estão sempre mudando. As atitudes mudam, as emoções oscilam e o modo pelo qual os cônjuges tratam um ao outro varia entre amoroso e não tão amoroso. Algumas vezes, a mudança foge ao nosso controle. Por exemplo, quando disseram a Nancy, esposa de Ben, que ela estava com câncer, o diagnóstico mudou a estrutura da vida deles e o relacionamento do casal. Eles conseguiram adaptar-se à situação, mas não conseguiram controlá-la. O mesmo aconteceu com Tricia e seu marido, Rob, membro da Guarda Nacional. Quando sua unidade foi acionada, enviaram-na a uma zona de guerra do outro lado do mundo. Rob e Tricia conseguiram se adaptar, mas as circunstâncias fugiram do controle. Quando ficou claro para John e Carol que a mãe deles não podia mais morar sozinha, eles tiveram de responder a uma mudança que não podiam controlar. A vida é repleta de mudanças inesperadas. Nossa única escolha como casais tem a ver com a maneira pela qual reagiremos. Já outras mudanças são as que criamos para nós mesmos, às vezes, porém, com consequências inesperadas. Quando Ken e Melinda mudaram-se para Kansas City depois de morarem perto da família dela, em Chicago, por 10 anos, isso gerou inúmeras mudanças que ambos então passaram a enfrentar juntos. As decisões que tomamos com relação à vocação, à criação dos filhos, à educação, ao envolvimento cívico, na igreja, bem como em outras áreas da vida, geram mudanças que afetam nosso relacionamento conjugal. O modo pelo qual os casais processam essas mudanças determinará a qualidade do casamento. Na natureza, as 4 estações são criadas por certas mudanças inevitáveis que ocorrem durante o movimento da Terra em torno de seu eixo e também ao redor do Sol. Do mesmo modo, as mudanças que encaramos na vida, e a forma pela qual as processamos e reagimos a elas, criam as estações do casamento. O nascimento de um filho, a morte de um ente querido, a doença, os parentes por afinidade, o fato de conseguir um emprego, perder um emprego, as demandas de um trabalho, viagens, férias, o ganho de peso, a perda de peso, altos e baixos na situação financeira, a mudança, a permanência, a depressão, divergências, disposições, adolescentes, o corpo envelhecendo, os pais envelhecendo, atividades de lazer, hábitos, o sexo, a impotência, a infidelidade, todos esses são exemplos de situações e circunstâncias que exercem pressão em um casamento e exigem resposta. Se respondermos bem, em harmonia com nosso cônjuge, poderemos manter o casamento na primavera ou no verão. Se não respondermos bem ou se nossa resposta for de encontro à resposta de nosso cônjuge, poderemos sentir o frio do outono ou ser lançados no gelo do inverno, às vezes, antes de sabermos o que nos atingiu. Algumas mudanças, como a infidelidade sexual, atacam o coração do casamento. Outras simplesmente constituem parte natural da vida, como a doença, o envelhecimento ou o novo emprego. Nossa resposta à mudança consiste em emoções, atitudes e ações. A combinação desses 3 fatores determinará em que estação nosso casamento se encontra em determinado momento. A tese deste livro reside na ideia de que as estações naturais, inverno, primavera, verão e outono, oferecem-nos uma analogia apropriada para as mudanças que ocorrem no relacionamento conjugal. Visto que experimentamos a vida por meio dos 5 sentidos, ou seja, audição, visão, olfato, paladar e tato, sentimos emoções, desenvolvemos atitudes e agimos. A combinação de nossas emoções, atitudes e ações cria a qualidade de nosso relacionamento nas várias estações do casamento. Tornou-se comum na cultura ocidental ao longo dos últimos 40 anos exaltar as emoções como a luz que guia e determina nossas ações. Depois de mais de 30 anos no aconselhamento de casais, estou convencido de que tal noção está equivocada. Não me entenda mal, pois não estou dizendo que as emoções não tenham importância. As emoções revelam-nos que algo está errado ou certo em um relacionamento, contudo elas devem levar à razão,
e a razão deve ser guiada pela verdade se quisermos agir de modo construtivo. Não devemos impedir o processo nem saltar direto das emoções para a ação sem o benefício da razão. Muitos casais que agiram dessa forma se viram no inverno quando poderiam ter acabado na primavera ou no verão. Emoções moderadas pela razão guiada pela verdade igual ação construtiva. Comecemos nossa jornada pela definição das 4 estações do casamento. Nos 4 capítulos seguintes, observaremos as emoções, atitudes e ações comuns que levam à criação de uma estação específica. Para isso, veremos casais que optaram por dividir comigo as alegrias e tristezas de sua estação conjugal. Nomes e lugares foram alterados, a fim de preservar a privacidade dos casais envolvidos, mas as histórias são verdadeiras, e na maioria, foram contadas com as palavras das pessoas em questão. Talvez você veja a si mesmo em uma dessas estações do casamento. Do contrário, a seção das estações conjugais, ao fim desta primeira parte, vai ajudá-lo a identificar a estação de seu casamento. Na segunda parte deste livro, apresentarei 7 ideias práticas para que você mescle as emoções, atitudes e ações a fim de passar de uma estação para outra. Na terceira parte, recapitularemos as 7 estratégias e responderemos a algumas das perguntas comuns que eu ouço acerca das 4 estações do casamento. Por fim, para ajudá-lo a utilizar este livro em um pequeno grupo ou facilitar-lhe a compreensão, incluímos um guia de estudo cujo objetivo é promover uma discussão sobre as 4 estações do casamento e as 7 estratégias. Espero que todos esses recursos ajudem você e seu cônjuge a melhorar as estações de seu casamento.